Primeiro foi desenhar como a Constituição, como os constituintes se comportariam, ou seja, o regimento interno, que foi algo apresentado pelo ex-senador Fernando Henrique Cardoso. E ali eu trabalhei muito. Eu tive algum destaque na Constituinte, não por ter poder político, ser uma autoridade política, mas foi o fato de que eu me preparei para aquilo. Quando eu me elegi em 86, eu resolvi estudar todos os regimentos internos das constituintes brasileiras e também os regimentos internos das constituições pós a queda do muro. Aliás, as constituições naquela época não tinha, as constituições dos estados dominados pela União Soviética. E aí eu estudei tudo aquilo, como é que fizeram, deixaram de fazer, etc. E aí eu examinei, por exemplo, também as constituições posteriores às quedas dos regimes autoritários, o regimento interno da Assembleia Constituinte Espanhola, Portuguesa, etc. E aí eu comecei a conversar e as pessoas acharam que era importante eu participar. Eu participei, eu era, digamos, um amanuense. Amanuense é a velha expressão para o escrivão, era a antiga expressão na polícia. O sujeito é o Joãozinho amanuense, porque era um cara que era o escrivão da polícia. E aí foi o que aconteceu. E aí eu participei inteiramente, intensamente disso. Não tinha computador e eu era muito organizado. Eu trabalhava com fichas, etc. e tal. Com computador facilita muito, né, para qualquer um. Agora, sem computador, as pessoas se confundiam, eu organizei tudo. Eu tinha toda a árvore, as discussões, o diabo. E aí ajudei bastante, mas não tinha autoridade política. Eu participava de todas as reuniões do Dr. Ulisses, que era o processo decisório, mas eu não participava da decisão em si. Eu redigia o resultado da decisão. Porque, aspas, eu sabia escrever, ou seja, fazer artigos de lei, artigos disso. Não escrever sobre comentários. A primeira vez que eu fui conversar com o Dr. Ulisses, no início, em janeiro de 87, antes da instalação, o deputado Antônio Brito, que foi governador do Rio Grande do Sul, me levou para conhecer o Dr. Ulisses. Aí o Dr. Ulisses, que estava com a cabeça sobre como fazer o regimento, começou a falar sobre o regimento, eu fiz umas interrupções aí. Mas esse modelo é um modelo que foi adotado em tal ano e tal. Aí ele ficou olhando para mim, mas o senhor conhece? Aí o assunto que ia ficar 1 hora de conversa, ou 30 minutos, virou 2 horas de conversa. E aí começou ele me chamar para tudo. E foi o que aconteceu. Sim, mas era indispensável para o debate, não para decidir. Eu examinava, por exemplo, as posições que cada um tinha e dizia, olha, isso tem inconveniente aqui, inconveniente lá, mas não decidia. Quem decidia eram eles. Observa bem, uma coisa é você estar organizado em termos dos temas a serem debatidos. Outra coisa é você transformar o resultado da discussão dos temas normativos num texto legal. É isso que eu fazia. Isso eu fazia, sabia redigir. Porque observa bem, é uma curiosidade que eu aprendi lá. O pessoal ligado aos conservadores sabiam escrever, a esquerda não sabia escrever. Ou seja, faziam discursos e tal, mas não tinham a habilidade de redigir um texto, porque aí eles colocavam dentro de texto a posição política, aí não funciona. Isso mudou hoje? Agora está diferente, né? As coisas mudaram muito. A Constituinte veio pós-regime militar. Então, nós tínhamos muitos olhos voltados para os abusos do poder militar, no regime militar, e criamos mecanismos de proteção do regime militar. Eu vou te dar um exemplo. Foi o regime militar que criou a hoje chamada ação direta de inconstitucionalidade. Não existia isso. Existia o controle difuso, em que você declarava a inconstitucionalidade das leis no caso concreto. Mas foi os militares que criaram isso por uma razão política. Foi em 65 ou 7, uma coisa assim. Naquele início dos anos 60, eles criaram aquilo por quê? Porque como a ditadura não podia fechar o Congresso, por problemas de relações internacionais e pressão do Ocidente em relação a isso, eles tinham um problema. É porque
o Congresso não estava necessariamente dentro da posição dos militares. Poderiam produzir leis que criavam problema para eles. Aí eles criaram a possibilidade de você ter uma ação para declarar inconstitucionalidade daquela lei. E quem era o legitimado para isso? O Procurador-Geral da República. Na Constituinte, digamos, aprofundamos esse negócio e se deu legitimidade para provocar a inconstitucionalidade da lei, não só ao Procurador-Geral, aos partidos, às associações, etc. Com isso, a sociedade, parte da sociedade, ficou também responsável pela preservação da relação de constitucionalidade das leis com a própria Constituição. Ao passo que lá, anterior, era só o Estado, era o Poder Executivo que podia fazer isso. Via o Procurador-Geral, que na época era um integrante do gabinete do Presidente da República. Naquele momento, digamos, a maior distensão que foi feita foi do presidente Sarney. Foi o presidente Sarney que conseguiu devolver os militares para os quartéis. Ou seja, o presidente Sarney soube fazer a transição do regime. Porque, veja bem, o Brasil não é um país, politicamente, histórica política, um país de rupturas. É um país de substituição, de conformação, e os personagens do regime anterior acabam sobrevivendo no regime novo. Que é o que aconteceu com o presidente Sarney, que vinha da Arena, vinha do PDS e tal, foi presidente da Arena, etc. e tal, ligado aos militares. Quando ele assumiu, ele começou um trabalho de distanciamento, ou seja, de afastar os militares da política, e nós devemos a ele exatamente isso, porque eles saíram, os militares saíram do governo federal. E aí você reduziu, começou a tornar civil mais o governo federal. Na Constituinte, tínhamos esse problema, mas aí na Constituinte havia, digamos, uma imensidão de reclamações de direitos. Então aí você observa de que a Constituição de 88 tem um grande rol de direitos e garantias individuais, que são direitos fundamentais, que são aceitos até hoje, politicamente aceitos até hoje. Então, já na parte relativa ao desenho do governo, não houve grandes modificações. Foi uma melhoria da Câmara, do Senado, em termos de leis, de legislação. Na ordem econômica, a Constituição ficou antiga. E ficou antiga pelo seguinte: o PMDB era a maioria. Foi a maioria absoluta, porque a eleição de 86 foi uma eleição que deu ao PMDB a maioria absoluta da Câmara, a maioria do Senado e deu a maioria do governador. Nós fizemos governadores em todos os estados, menos um. Então, com isso, o PMDB não pôde discutir dentro da própria a ordem econômica. Por quê? Porque o PMDB, no período militar, quando havia bipartidarismo, o PMDB era uma espécie de nau de náufragos. Ou seja, todo mundo de tudo que era lugar, que não podiam entrar, que eram contra o governo, vinham para o PMDB. Então ali você tinha liberais democratas, você tinha comunistas, você tinha esquerda social-democratas e o diabo quatro. Então a discussão da ordem econômica do PMDB era um problema, porque dividia. Agora, todos eles estavam comprometidos com o processo democrático. Então era fácil você desenhar um governo. Agora, quando entrou a ordem econômica, ficou tudo antigo. Ficou uma espécie de reprodução do modelo varguista. Isso só conseguiu se resolver com o governo Fernando Henrique, quando começou as reformas na ordem econômica e a abertura do Estado, porque a cabeça nossa naquela época era o Estado tinha que ser forte, interventor na economia, etc. Aí, depois, nós vimos o erro disso. Quando veio o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, o que é que aconteceu? Começamos a perceber aquilo e aí veio as reformas, privatização, desaparecimento do controle do Estado e uma série de coisas, tornando o Estado como regulador da economia e não, digamos, agente econômico. Dizia um amigo meu, que era o professor Miguel Reale Júnior, usava uma expressão curiosa. Na Constituinte estavam da toga à tanga, porque tinha tudo. Tinha juízes, tinha indígenas, tinha tudo. Negros, movimento negro, etc. e tal. Aí o que acontece? Isso foi muito bom. E foi um período inicial, porque era o período para a gente conseguir ajustar os entendimentos. E funcionou diretamente. Agora, tiveram muita importância nisso. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa.
Quando você diz que houve uma participação popular, nós devemos usar outra expressão. Eu acho que a expressão mais correta é participação de segmentos do povo brasileiro. Porque cada grupo era grupo de interesses. Você tinha lá gente que queria estar na Constituição, queria assegurar os seus interesses do seu grupo, e assim sucessivamente. E aí nós criamos esse mecanismo que dava um confronto, inclusive, entre os interesses, por exemplo, dos empresários e dos trabalhadores. Os sindicatos dos trabalhadores que iam lá iam defender problemas de interesse dos sindicatos. O mesmo passava com os empresários, os banqueiros, etc. E tal. Tudo isso estava lá posto na mesa. Mas quando você fala representação popular, parece que você teve o povo todo lá. Não era isso. Era o povo, ou seja, era a participação de setores organizados do povo, só. O senhor acha que há reflexos disso até hoje na Constituição presente do Congresso? Não tem, porque isso foi um grande entendimento que se fez, um grande acordo que se fez. E grande parte disso está na ordem dos direitos e garantias fundamentais, que foi os direitos dos trabalhadores que foram constitucionalizados, não estavam constitucionalizados à época, foram constitucionalizados, e também na ordem social, previdência social, etc. Agora, na ordem econômica, não. A ordem econômica ele ficou velho. E depois outra coisa, ninguém entendia muito bem disso. Ou seja, você tinha alguns economistas que conheciam e que eram importantes. O Roberto Campos, o Delfim Neto, o Zé Serra, o César Maia, eram gente que sabiam, mas eles eram os únicos que sabiam, os outros não conheciam nada. E outro problema também é de que como essa população que virou constituinte, ou Assembleia Constituinte, também era uma população que não tinha experiência de gestão do Estado. Porque era uma gestão, primeiro, período militar. E depois vinha, depois a terminado o período militar, veio em seguida a Constituição, que foi decorrendo da eleição de Tancredo e Sarney, e logo depois o Sarney, então, convoca a Constituição em 1985, que era o ato. Todo aquele conjunto que foi eleito de 86 nunca tinham sido administradores, não tinham experiência do Estado, salvo aqui em São Paulo. E alguns outros que vinham do regime militar, que era o caso do Delfim, o caso do Roberto Campos, o pessoal de São Paulo era o caso do Serra e outros mais, do Rio de Janeiro é o caso de César Maia, que tinha integrado lá, se não me engano era PDT, era o partido do Brizola, foi do Brizola, ele inclusive foi presidente do Banco da Guanabara, não é isso? Aí, com isso, você tinha alguns que entendiam a formulação do Estado. A Constituição de 88 é a mais duradoura das Constituições brasileiras, vão fazer 35 anos. Todas as outras duraram menos que 35 anos. E houve um entendimento básico no que diz respeito aos direitos sociais e econômicos, na parte dos direitos fundamentais. Em relação à ordem econômica, eu já disse a você que houve essas mudanças decorrentes trazidas pela privatização, decorrentes da modernização do Estado, a visão econômica alterou substancialmente em relação àquilo que se pensava em 88, etc. Ou seja, nós tínhamos um mecanismo que estava esgotando o seu funcionamento. Porque, observa, não há nada certo ou errado em relação a esse tipo de coisa. Há coisas que dão certo e outras que dão errado. Só isso. Não funcionam e funcionam. Esse é o juízo de valor que você atribui a essas coisas. Então, a Constituição de 88 e o grupo de 88, que hoje não tem mais, a minha geração está desaparecendo. Não tem mais participação política, é minoritária. O que resta dessa geração é pouca gente. O Lula é um que vem da geração anterior, mas também talvez seja um dos últimos. Então, vamos agora entrar num país novo. E há uma espécie de um gap, no meu ponto de vista, entre os políticos de então e os políticos de hoje. Os políticos de hoje raramente tiveram experiência na política estudantil. Ao passo que os políticos de ontem, daquela época, grande parte veio da política estudantil. Não quer dizer que hoje não tem alguém que venha da política estudantil, tem, mas não tem mais aquilo não é o grande núcleo. E na Constituinte era o grande núcleo. E a experiência da política estudantil te dá capacidade de diálogo.
Ou seja, você tinha condições de criar entendimentos, conciliações, que é o modelo brasileiro político desde o Império. Então, isso era possível. Hoje, você observa que a política mudou completamente a sua situação. A política hoje introduziu-se na política um novo viés, que é o viés do ódio. Você não tem mais adversários políticos como nós tínhamos na época. Você tem inimigos políticos. Eu me lembro que a imprensa achava curioso, nós brigávamos no plenário da Constituinte, no plenário da Câmara e do Senado, e depois íamos jantar todos juntos, lá no Piantella. E aí, como? Eles brigaram ali, mas, entendeu? Era debate. Que era um debate, podiam ser acalorados, e grande parte deles eram combinados antes. Eu me lembro que havia entendimentos com o Luiz Eduardo Magalhães, que era líder do PFL à época, filho do Antônio Carlos. A gente combinava antes, olha, vamos discutir o assunto tal. Ah, não, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou votar contra, vou encaminhar contra como líder do partido, mas vou sair do plenário. É sinal para os meus apoiadores que eles podem votar como quiserem. E vocês não me batam tanto em mim. E ficaram tudo combinado antes. Porque agora tu vê o seguinte, ó, por que há a grande presença do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal em especial? Porque a política não consegue mais compor as suas divergências e seus conflitos. Na época havia. Agora, os conflitos que a política não consegue compor são empurrados, são levados para que o judiciário componha. E isso provocou ativismo judicial. Então são duas coisas distintas. Uma é a politização, aliás, a judicialização da política, que é levada pelos políticos principalmente, partidos políticos, deputados, senadores individualmente, através de mandato de segurança. No momento em que começou a política a ser levada aos tribunais, num primeiro momento os tribunais reagiram, disseram, não é conosco. Mas depois eles começaram a aceitar. E aí começou o problema da discussão de hoje, que é presente hoje, que é o ativismo judicial, ou seja, a capacidade que os tribunais estão se atribuindo de resolver questões que deveriam ser resolvidas pela lei. Sob o argumento de que o Congresso não resolve, não decide sobre o problema, e que eles não podem deixar de atender o conflito. Esse é o argumento básico. Agora, é bom ter presente que, no meu ponto de vista, não decidir no Congresso é uma decisão política. Porque a decisão do Congresso depende de uma maioria. Então, quando você não sabe que não tem maioria, você não enfrenta o assunto. Não bota o assunto na mesa, porque não tem maioria. Eu não usaria a expressão inércia do Poder Legislativo. É que o Poder Legislativo não tem a maioria necessária e decide não decidir. Percebeu bem a sutileza? Bom, isto é o que se passa, porque tem determinadas matérias que alguns são favoráveis e outros contrários. Por exemplo, a agenda de costumes, que foi introduzida grandemente pelo presidente Bolsonaro e que hoje também é introduzida pelo presidente Lula. E o Congresso é conservador em costumes. Mas, veja, o aplauso que se dá às decisões do Supremo não é porque ele podia ou não fazer aquilo. Ninguém examina isso. É que a decisão é interessante para o setor. O setor do casamento homoafetivo, o problema da discussão do aborto, que o Supremo está discutindo agora, isso são coisas que a sociedade tinha que decidir. Então, você mostra que, com isso, há aquilo que eu estou chamando de uma disfuncionalidade, que precisa ser retomada. E ser retomada isso é uma coisa demorada, isso não é uma coisa de uma hora para outra. A verdade também é que algumas decisões são decisões que envolvem relações individuais. Por exemplo, o homoafetivo. O problema da relação homoafetiva não é uma coisa que envolva um problema grave social, não, é um problema que resolve questões individuais que o costume já estava resolvendo, que era o conviver juntos. Era uma sequência disso. Agora, o que pode chocar aí é o que virá sobre, por exemplo, a decisão sobre o aborto.
Porque se você colocar essa matéria num plebiscito nacional, vai complicar. Vai complicar por quê? Porque pode acontecer de que a sociedade brasileira diga não pode permitir o aborto. Há uma mobilização grande, por exemplo, das igrejas evangélicas. E você há de convir comigo que as igrejas evangélicas hoje, elas, digamos, lideram a pequena burguesia brasileira. Aquelas pessoas que saíram do nível de pobreza, que conseguiram algum recurso e estão conseguindo, querem determinados tipos de vantagem da classe média. E esse grande massa, a grande liderança é das igrejas evangélicas. Você, por exemplo, verifica que as igrejas evangélicas prestam um serviço importante. Se discute problema de, alguns afirmam, problema de recursos que pegam dinheiro, mas a Igreja Católica pegava o dízimo também. Então vamos botar a coisa no chão. Bem, o fato é que elas prestam serviço. Você indo na periferia de São Paulo, por exemplo, lá num domingo, numa vila dessas pobres, e que tenha um culto. Primeiro, não tem igreja católica lá, mas tem culto, tem templos protestantes, ou templos neopentecostais, não é isso? Aí você vai olhar, no domingo sai a família pobre, as crianças com roupa lavada, mas poídas, e vão para este templo. Aquele templo é um centro social de relacionamento. O centro vai lá e começa a conviver com a comunidade. E os pastores fazem isso. Porque os pastores têm uma fórmula de que eles querem dar felicidade à população hoje e não no céu. Não só no céu, mas precisa antecipar isso. E isso atrai. É claro, por exemplo, eu quando fui ministro da Justiça, uma das grandes contribuições que as igrejas evangélicas davam eram nos presídios. O problema do uso da droga no presídio, etc. Eles funcionavam, tinham eficácia. As pessoas queriam proibir, inclusive, que os pastores evangélicos fossem, integrassem, entrassem. Eu digo, não mesmo. Vai deixar, porque eles têm resultado, dão resultados. E aí você tem que trabalhar com isso. Eu acho que tem. Agora, está a história. Você antecipar 30 anos num mundo que hoje modifica-se enormemente, nós estamos vivendo hoje desprestígio dos partidos políticos. Hoje, tu há de convir comigo que a Câmara, por exemplo, a Câmara é composta de deputados atomizadamente considerados. Os partidos não têm grande relevância. Perderam aquilo que se chamaria a intermediação entre a população e o Estado. Porque no processo democrático, na democracia representativa que nós temos, a população, o eleitorado, a população, o povo votante, o povo que pode votar, vai ser representado pelos partidos. Então, a consistência dessa representação está muito ligada ao sistema eleitoral. E o nosso sistema eleitoral, no meu ponto de vista, já deu o que tinha que dar. Porque não existe sistema eleitoral bom ou mau. Existem aqueles que funcionam e deixam de funcionar, que é o nosso caso. Não está mais respondendo a essa modernização que você tem, decorrente da alta conectividade que tem a população brasileira. E essa conectividade, curiosamente, vem daquilo que a esquerda foi totalmente contra. Qual era? A privatização das telecomunicações. Que foi uma coisa que abriu. Você tem hoje uma interconexão da cidadão enorme. Mas isso tem consequências. Agora dizer, temos que proibir isso. Não é bem assim, porque essas coisas acontecem. E é um fato. E o fato a gente não diz que é bom ou mal, é um fato. Nós temos que saber nos comportar em frente ao fato. E não tentar julgá-lo para que apagar o mundo. Não funciona.